Olá, pessoal. Estamos para mais um vídeo aqui no canal, mais um videocast, mais uma entrevista com o Marcos Gualberto. Para quem não sabe quem é o Marcos Gualberto, eu vou relatar brevemente aqui. Primeiro, falando de mim, eu venho numa busca espiritual há muitos anos e nos últimos anos mergulhado nesse estudo do Joel Goldsmith. Inclusive, iniciei aí por uma guiança interna a fazer essas leituras e postar aqui no canal, Luz do Despertar. E nos últimos meses, algo interno veio muito forte, com uma pressão gigantesca, me trazendo algo novo. Eu não entendendo o que estava por acontecer, até que veio muito forte, algo que inclusive o Joel cita em alguns livros, e ele mesmo viveu isso em alguns momentos dentro da trajetória dele, de se aquietar, de se afastar do mundo, inclusive mesmo no período onde o Joel já estava dando aulas, teve momentos que o Joel se afastou de tudo, suspendeu todas as aulas e ficava nessa quietude. E veio muito forte isso para mim e eu me afastei dos grupos de estudo, me afastei do canal, não entendendo por quê, mas entrando nessa quietude. E logo, né, no decorrer aí de alguns dias, na realidade, a terceira semana que eu estava nesse retiro interno, comecei a descobrir o porquê. Porque pela graça, YouTube me trouxe um canal, um vídeo do mestre Gualberto, e aí eu pude ver que o canal do mestre falava exatamente o mesmo que o Joel fala em outras palavras, e que o foco total era essa realização de Deus, essa iluminação espiritual. E eu caí num vídeo e assisti aquele vídeo e fiquei curioso, fui para a playlist, fui para ver o que era o canal, e aí, né, na própria descrição do canal comenta que o Marcos Gualberto, depois de um processo intenso de 21 anos de autoinvestigação, e sob a graça do seu mestre, que é o Ramana, que está na fotinho do lado da foto, do lado da imagem do mestre, aconteceu essa explosão dessa bomba, que nem o próprio Marcos comenta no blog dele, que foi quando entrou nesse estado natural, né? Realizou Deus, ou essa iluminação espiritual, tem vários nomes para falar desse estado livre. E eu fiquei curioso com aquilo e algo no vídeo, ao assistir o vídeo do Marcos, me tocou no olhar dele. E logo botei nos comentários, que tem esse costume, ver os comentários. Daí no primeiro comentário tinha um comentário do próprio Marcos falando que existem encontros onde existe um aprofundamento sobre o que ele trata. E aí eu vi que tinha encontro online de intensivo no final de semana e já me inscrevi para participar. E aí, durante o final de semana, né, do domingo à tarde, para ser mais exato assim, né, entendi, que não é entender, mas uma experiência de quietude, de silêncio, que eu vi que é uma verdadeira graça, porque o Marcos Goberto, pela graça de seu mestre, realmente realizou essa divina presença, esse ser natural, e é um mestre que está aqui no Brasil, é um mestre que está aqui do ladinho, né? Está em Pernambuco, mas imagina, eu jamais pensei que existiria alguém realizado aqui no Brasil. No mundo já são poucos e a gente tem uma ideação, pelo menos eu tinha, da Índia, algum mestre na Índia, coisa do gênero. E aí, sabendo do mestre, participando do encontro online, senti esse algo que está no olhar, que fala além das palavras e pensamentos. E daí, né, nos últimos meses, vem acompanhando, inclusive nos encontros presenciais. Agora, no final de ano, tivemos o retiro de Ano Novo, eu participei. E tem agora, no Carnaval, o retiro de Carnaval também, que são vários dias de imersão. E é uma graça, é algo sem palavras, porque é algo que aqui dentro tinha um anseio gigantesco de poder ter esse contato com alguém que atingiu, entre aspas, o que tem esse anseio gigante dentro de mim. E ainda mais ter toda essa disponibilidade, a disponibilidade de fazer os encontros, a disponibilidade de fazer os retiros, de fazer esses bate-papos aqui conosco. Então, só tenho te agradecer, mestre. Gratidão, gratidão, gratidão por mais esse bate-papo, mais esse encontro e para a gente se aprofundar e, pela sua graça, a gente poder ver um pouco mais além das palavras, além dos conceitos, além do que a mente pode alcançar, porque ela não pode alcançar este verdadeiro ser. Ela é exatamente o que nos impede, né? Que nem o Joel traz, esse hipnotismo universal nos impede de estar no verdadeiro ser, nesse eu real, nessa verdadeira felicidade. Mas me empolguei falando aqui, mestre. Deixa eu ler um trechinho do Joel,
onde ele traz esse termo da unicidade. É um trecho do livro A Arte de Meditar. Eu vou pedir para o mestre comentar um pouco sobre esse trecho. O Joel fala bem assim, ó: Deus é um, único poder, única lei, única substância, única causa. Esse ensinamento da unicidade é, provavelmente, o maior ensinamento espiritual já dado ao mundo. Poderia falar um pouco mais sobre isso, mestre? Ok, vamos lá. Essa expressão do Joel é muito interessante. Ele usa a expressão unicidade. A coisa mais importante, ele diz, de fato, é a única coisa que importa. É você compreender essa unicidade. Isso dentro da visão entre os sábios indianos, isso é chamado de Advaita, a não dualidade. Isso é direto dos Vedas. Na última parte dos Vedas, os sábios deixaram registrado lá na Advaita Vedanta essa aproximação da unicidade aí na linguagem do Joel. Né? O Joel Goldsmith usa a expressão unicidade. Ele diz que é a coisa mais importante. Sim, é a coisa mais importante. É a compreensão da Advaita. A palavra Advaita significa o primeiro sem o segundo. Como é possível? O primeiro sem o segundo. Porque quando nós colocamos o primeiro, a gente já tem a ideia de que vai vir um segundo. Só que aqui é o primeiro sem o segundo. Se referindo naturalmente a essa única realidade, que alguns chamam de consciência, Deus, verdade, ser, Kundalini. Essas são expressões muito usadas entre os sábios, sobretudo na Índia, para essa unicidade. Seu natural estado de ser é um. Um em Deus. Repare, eu não usei a expressão um com Deus, porque a linguagem claro, ela é muito limitada. A gente usa um com Deus, ainda fica a ideia de você e Deus. Na realidade, é um. Isso é Deus. A realidade do nosso ser, Gilson, é a realidade de Deus. O ser humano, ele tem a oportunidade, não só uma grande possibilidade, mas uma grande, extraordinária possibilidade. A possibilidade de assumir a verdade que ele nasceu para ser, que é ser o que ele é. Deus. Essa é a natureza do nosso ser. Essa é a natureza da verdade sobre quem somos. Nós temos usado um pronome que é o pronome eu. E a gente nunca investigou o que é esse eu. Então, eu fui ontem, sim. Cheguei ontem à tarde. Eu irei amanhã. Eu amo você. Eu gosto muito disso. Não, eu não gosto daquilo. Então, nós usamos esse pronome, eu, nos referindo a nós mesmos como uma entidade pessoal, particular e separada do outro, separada do mundo, separada da vida e, naturalmente, separada da fonte, que é Deus, que é a única realidade, mas conhecemos isso. Então, nós usamos a expressão eu, mas não sabemos o que é esse eu. Para atentarmos para a verdade daquilo que é Deus, temos que compreender primeiro quem é esse eu, que acreditamos ser. É interessante isso, as pessoas querem encontrar Deus, mas quem são elas para encontrar Deus? Elas não sabem quem elas são, partem de um pressuposto de que se conhecem e que podem encontrar Deus, mas o Deus é só uma imaginação de um conceito criado por elas dentro de uma ideia que elas fazem de Deus. Assim como elas fazem delas mesmas uma ideia. Nessa ideia ela coloca esse conceito, eu presente. Então temos que investigar essa questão do eu.
Se nós investigarmos essa questão do eu, iremos nos livrar da ilusão desse eu, e aquilo que sobra é a única coisa que nunca esteve ausente, é essa unicidade. É a única realidade do seu ser. O que isso significa é o fim para todo o problema desse eu. Esse eu tem inúmeros problemas. Ele vive cercado de problemas e produzindo problemas em suas relações com o outro, com os outros eus. Esse sentido de separação, esse sentido de dualidade, é aquilo que sustenta toda essa problemática humana. O ser humano, ele está dormindo nessa consciência comum a todos, que é a consciência do eu, que eu tenho chamado também de consciência mental ou consciência egóica. Isso é uma completa alienação da consciência real, que é ser, que é amor, que é felicidade, que é a verdade de Deus. Só há Deus em tudo, ou melhor, tudo é um desdobramento de Deus. Nos vemos como criaturinhas humanas, separadas umas das outras e lutando por nossas ideias, crenças, objetivos, propósitos. Por quê? Porque vivemos nesse autocentramento, acreditando que precisamos sobreviver lutando. Então você está na ilusão de ser uma criatura pessoal, particular, tendo que vencer, sobreviver, ganhar, obter, se livrar. Isso tudo produz desejo e medo. É o sentido do eu presente produzindo toda essa confusão. Uma vez estabelecido o seu natural estado, como eu tenho chamado, alguns chamam de iluminação ou despertar, mas, Gilson, é só o natural estado de ausência de sofrimento, de ausência de particularização de desejos e medos. É a ausência dos apegos, das contradições, das deturpações que o pensamento, por uma razão de condicionamento de cultura, condicionamento humanista, tem produzido e tem nos dado. Nesse condicionamento psicológico estamos vivendo. Esse condicionamento precisa terminar. Quando isso termina, essa unicidade se mostra como a única realidade, que é Deus, a fonte de tudo. A fonte de tudo. Você é a fonte, porque você é a vida, você é a consciência. Tudo está presente nessa realidade que é o seu ser, que é a realidade de Deus. É isso que o Joel chama de unicidade. É essa não separação, é essa não dualidade. É uma vida pela graça, né, mestre? É a completa felicidade, é a felicidade real. A vida pela graça é a graça em vida. É a graça em vida. Você é a graça em vida. Não é uma vida pela graça, é a graça em vida. A vida, tratando com ela, cuidando dela, colhendo ela, sendo ela, só ela. E ela é você, a graça. Vamos lá. Ó, é a Marlene Silva, ela pergunta, trazendo dentro desse contexto de sofrimento, ela fala, pergunta bem assim, ó. A real liberdade seria a libertação dos condicionamentos psicológicos? Simplesmente isso. Agora, nós temos que tomar cuidado com conclusões. Eu tenho dito muito isso, Gil, para as pessoas. Mesmo que você tenha um insight, perceba algo, não transforme aquilo numa conclusão. Isso fica apenas dentro de uma limitação de conceituação que, com certeza, a mente egóica vai capturar e vai fazer aquilo parte do seu acervo e vai falar com probidade daquilo que, de fato, ela não sabe e daquilo que, de fato, ela desconhece.
Mas, colocando assim com palavras, mas notem, palavras, a palavra nunca relata a coisa em si. É só uma palavra, é só um conceito. Mas, do ponto de vista de palavras, foi muito bem colocado a pergunta dela. Sim, ela teve essa sacada, essa percepção. É exatamente isso, Marlene. É o fim do sentido de uma identidade presente na experiência, o que representa o fim de toda forma de condicionamento psicológico, que é quando desaparece o sentido do eu. A única coisa que está presente, que nunca deixou de estar, só que agora está assumindo o lugar que é dela, está sendo entronizada, é a presença da consciência real. Não essa consciência mental, não essa consciência egóica, não esse sentido do eu. Inveja, medo, raiva, ansiedade, frustração, luta por opiniões, apego a palavras, todo tipo de modelo inimaginável existe presente nesse fundo de condicionamento. A boa notícia é que nós podemos expurgar tudo isso. Podemos nos limpar de tudo isso. Assim, aquilo que se faz fundamental é tomarmos ciência da verdade daquilo que somos, o que representa o fim de tudo isso, que é esse eu, esse mim, esse ego, esse condicionamento psicológico. Ao nos livrarmos completamente disso, ao estarmos inteiramente limpos de todo esse condicionamento, você estará livre de toda esta postura ou essa posição de identidade egóica, de identidade vivendo um sentido de separação e, portanto, você estará livre naquilo que é você, que é essa liberdade, que é a liberdade de Deus. O mestre, interessante tu ter comentado da questão do conceito, que nem eu comentei em algum videocast anterior, logo que nos primeiros encontros com o mestre, o satsang, que é o intensivo de final de semana, eu cheguei com uma vontade gigantesca de entender com a mente, entender que o mestre estava dizendo, querendo trazer conclusões, é isso, é aquilo. E aí metralhei o mestre com perguntas e o mestre sempre com muita paciência responde. A questão é que, se eu não me engano, foi no terceiro encontro intensivo, que foi o satsang, que ficou muito nítido para mim como esse que quer entender é o ego querendo entender para formar mais um conceito mental, me afastar mais e mais da verdade, mas porque, né, eu pude ter essa compreensão, porque em satsang, né, nos encontros contigo e fixando o olhar no teu olhar, algo que vai além das palavras acontece. E aí vem um silêncio, e esse silêncio, né, é algo que daí é indescritível, que não tem muito o que falar, mas é um presente, daí é uma graça que acaba se revelando, mas não é um conceito, não é algo que tem, não, agora eu sei, é isso, não é um eu sei, porque eu tive uma pequena experiência e passou, e daqui a pouco essa atividade do ego está aqui de novo, querendo entender, mas agora ela é vista. Ó, existe um euzinho aqui que quer entender. Não adianta nada, já sei que não adianta nada entender tudo, porque que nem o Joel tanto nos fala, o mestre também, nós temos que ir além das palavras e conceitos, e entender eles, entender a verdade não é a verdade, né? Essa apreciação às palavras é porque as palavras elas carregam, e eu tenho falado muito isso para aqueles que se aproximam, elas carregam um fundo emocional muito particular e muito aprazível. Então, algumas palavras são muito particulares para cada um de nós. Em geral, o ser humano ele aprecia muito as palavras porque elas trazem um conteúdo, elas não têm consciência do conteúdo emocional, do peso que as palavras trazem em termos de conteúdo emocional, sentimento e sensação que elas carregam. Então, as pessoas terminam se apegando às palavras. Então, elas acreditam na necessidade de entender.
porque isso as satisfaz temporariamente a nível emocional, sentimental e de sensação. Isso dá ao sentido do eu presente, um certo conforto. E isso o ego logo transforma no orgulho intelectual, quando diz, agora entendi, agora Eu eu sei, sei. Oi? eu Agora, sei. agora eu sei. Então, gente, investiguem isso comigo. Eu não estou aqui contando uma coisa que você não pode observar em si mesmo. Palavras como, por exemplo, amor, suscita em você, evoca de dentro de você alguma coisa aprazível ou alguma coisa que lhe atemoriza, em razão desse fundo de condicionamento pelos quais você já viveu, com essa palavra. A palavra Deus faz o mesmo efeito. Alguns adoram e outros detestam. Então, oração, meditação. Então, as palavras carregam um conteúdo, Gilson, a nível emocional, sentimental e de sensação. Palavra é pensamento, e pensamento carrega isso. E o pensamento é a base e é a estrutura do ego, desse mim, desse eu, desse sentido de separação. Ego se alimenta de palavras. Então, quando as pessoas chegam nesses encontros, elas têm 1 milhão de perguntas não respondidas, porque tudo que a mente pode fazer é perguntas. Tudo que ela está interessada em fazer é perguntas, porque ela precisa de comida, ela precisa de respostas. Ela sabe que não haverá mudança nenhuma, haverá apenas o conforto, no máximo a nível emocional, tendo uma resposta, mas ela quer. Ela nunca coloca em prática nada que aprende, porque isso, a prática vem de uma outra região, não vem do intelecto, vem da ação. E o ego não está interessado em morte, o ego não está interessado no autodesaparecimento, no fim dele mesmo. O ego não está interessado em investigar isso, mas ele está interessado em saber sobre isso. Então, nós amamos ler, amamos ouvir sobre isso, só que não funciona. Não funciona a nível de verdade, de vivência. E isso requer autoconhecimento. E isso requer um trabalho em si mesmo que o ego não está disposto a fazer. Então, só a presença, Gilson, da graça em você para lhe dar essa inclinação para essa rendição para o trabalho real, que é autoconhecimento e meditação na prática. Porque senão você vai passar 20, 30, 40 anos fazendo leituras, comprando livros, lendo, Meditando. estudando, aprendendo, entendendo. Isso não funciona. Isso não funciona. Há quanto tempo você sabe isso? Olha, procure aí. Puxa, mas eu sei. Sabe? Como sabe? Saber é ser. Há uma diferença entre esse saber que nós conhecemos, que é aquilo que nós entendemos, e a sabedoria. A sabedoria é ser. Isso é o real saber. Agora, esse saber de entendimento é intelectual, é verbal, é emocional, é sentimental, é prazeroso, é confortante, mas não realiza nada de evidente, de evidência, de realidade para aquele que assim sabe. É necessário, Gilson, um trabalho. Escutem isso com atenção, um trabalho sobre si mesmo, de autoobservação, de estudo de si mesmo. Você já sabe muito. As pessoas ficam um pouco aborrecidas quando eu digo isso para elas. Você já sabe. Eu não tenho nada que eu possa lhe dizer que você precise saber para ser o que você é. Você só precisa de um trabalho de autoobservação e autoestudo para descobrir o que já está aí dentro. Só tem que vir, só tem que aflorar, só tem que despertar. Então,
esse conhecimento real não vem dos livros, não vem dos estudos dos livros, não vem dos estudos do que os outros estão dizendo. A minha fala aqui é inútil. É inútil, é mais um conhecimento. Se você guardar essas palavras e repetir, isso não vai funcionar. Ouvir isso e, em silêncio, permitir que isso faça um trabalho que só a graça pode fazer, para que isso se torne evidente na sua vida, aí sim. Mas apenas ouvir, se emocionar, sentir, vivenciar um momento de satisfação e de vaidade, porque agora você vê confirmado suas crenças nessas palavras, isso é inútil, porque você só está somando algo que é velho a algo que já está velho aí. Precisamos do novo, e o novo é a sabedoria, é o despertar da sua vivência, da verdade sobre quem você é. Isso só é possível quando você se autoestuda, quando você observa suas reações, momento a momento. Eu digo algo aqui para você e você diz, é isso. Mas não tire uma conclusão, coloque em evidência e confirme se é ou não é. Aí você está trabalhando. Agora, ficar ouvindo, ou ficar lendo, ou ficar aprendendo, tirando conclusões, sem efetivar isso, não vai acontecer nada. Por isso eu convido pessoas para satsang, porque em satsang tem algo além das palavras e dos pensamentos. É esse algo além das palavras e pensamentos que é uma realidade. Que aí a mente pode até querer trazer algum nome, mas não cabe numa palavra. Então é algo que é indizível, algo que só vivendo, né, se permitindo viver para poder compreender que o que é incompreensível também, então acaba se tornando. Na Índia, Gilson, existe uma expressão para isso que é comunicado, sem palavras, sem pensamentos, sem conhecimento e sem estudos. Eles chamam de darshan. A palavra darshan significa ver e ser visto, olhar e ser olhado. Isso sempre se refere ao encontro seu com um sábio, um ser realizado, aquele que já está assentado nesse natural estado. Essa presença de consciência nele é tão viva, é tão poderosa, a presença do silêncio, desta graça nele é tão forte, tão poderosa, que quando você se senta diante dele, quando você descobre o que é de fato se sentar diante de um ser realizado, acontece o darshan. É olhar e ser olhado, é ver e ser visto. Então há uma comunhão, é nessa comunhão que a sua consciência se altera. Ela não se altera para expandir. Essa consciência mental, ela definha, é o oposto de uma ideia, de uma consciência que se expande. Não é uma consciência que se expande, é a sua consciência natural assumindo um espaço que antes estava sendo assumido por esse movimento tagarela de pensamento e de condicionamento psicológico. Essa consciência mental definha e essa consciência natural do seu ser, ela assume o lugar dela. Isso é darshan. Então existe em satsang algo assim. A gente descobre isso em satsang. Mestre, mais uma vez nosso tempo está chegando no fim já aí, eu só te agradeço, gratidão, gratidão, e como tu comentou, tu falou, esse darshan é algo que eu nunca tinha experienciado e é algo que não cabe em palavras, né? É algo que está além das palavras e pensamentos. Inclusive, mestre, eu quero deixar um vídeo que tu fez para o teu canal falando sobre isso, sobre esse darshan, ou, se eu não me engano, o nome do vídeo é Real Meditação Guiada,
onde tu fala um pouco sobre essas palavras e eu me lembro que eu vi esse vídeo em tela cheia e olhando exatamente para os teus olhos, e mesmo sendo um vídeo, mesmo online, é algo que, né, é muito nítido para mim e para várias pessoas que eu acabei compartilhando esse vídeo também tiveram uma experiência de ver, ouvir, né, ver o que está além das palavras. Então eu vou deixar na descrição aqui o link desse vídeo. Gratidão a todos. Eu peço aí, galera, para comentar, né, compartilhar, curtir, e a gente se vê num próximo. Gratidão, mestre. Por isso, a base, repito, a base está no autoconhecimento. É fundamental você se tornar cônscio de si. Esse autoconhecimento irá lhe mostrar que aquilo que você é transcende o experimentador.